Agora a gente vai recapitular o vídeo anterior bem rapidinho e vai ressignificar a aceleração. É possível que mesmo lá em movimento em uma dimensão, alguns de vocês tenham ressignificado a aceleração. Em que sentido? No caso, em particular, para o movimento com aceleração constante em uma dimensão. Se eu pego algum objeto e jogo ele para cima, ele sobe e desce, ele tem um trecho de subida e de descida. A aceleração muda na subida e na descida? A aceleração troca de sentido? Bom, a gente viu que o que inverte sentido é o movimento, caracterizado pelo sinal da velocidade, não da aceleração. E a gente viu que esse mesmo movimento é um só. Tanto a subida quanto a descida são trechos diferentes um do outro pelo sinal da velocidade. A aceleração, que é a taxa de variação da velocidade, está sempre igual. Vamos recapitular e fazer outra continha de preâmbulo. O que a gente viu no vídeo anterior? Que se a gente construir um vetor posição em coordenadas cartesianas, os únicos ingredientes que são variáveis do tempo são as coordenadas. E isso implicou que a velocidade tem componente x vezes versor y, componente y vezes versor j, componente z vezes versor k. Como a posição x está mudando, não vai influenciar em nada a velocidade e, portanto, a aceleração nas outras direções. Tá? A mesma coisa para aceleração aqui. Os componentes x, y e z do vetor aceleração são, respectivamente, as taxas de variação aqui da velocidade em x, y e z. Então, ó, a gente tem aqui universinhos, digamos assim, em x isolado do y e isolado do z. Isso permite que a gente estude o movimento em 3 dimensões como a composição, a junção de 3 movimentos em uma dimensão. Então, o que a gente aprendeu para movimento 1D vai servir para cada uma dessas componentes. Preâmbulo agora para fazer uma continha que eu vou querer usar. A gente fez lá como funciona a variação e taxa de variação de soma de funções e de uma constante vezes uma função. Pois bem, agora eu quero ver como que é a variação do produto de duas funções. Mesmo esquema. A função produto de fg avaliada num ponto menos a função produto fg avaliada num outro ponto, que a gente pode pensar como instante inicial e instante final. Isso daqui é f avaliado em t vezes g avaliado em t menos f avaliado em t0 vezes g avaliado em t0. Tanto a f quanto a g mudaram. E o que a gente quer saber disso daqui é como que a variação do produto se relaciona com a variação das funções originais, que estão compondo esse produto. Bom, eu posso escrever aqui f de t como a f inicial mais a variação da f, certo? Mesma coisa para g. G inicial mais variação de g é igual a g final. Estou reescrevendo fg final. Menos f inicial vezes g inicial. Agora, olha o seguinte. Eu vou fazer o produto cruzado, certo? Aqui, esses dois vão cancelar com esse termo, certo? Maravilha. Então, o que vai me restar? Esse com esse com esse e esse com esse. Agora vem um passo delicadinho, que a gente está interessado no limite instantâneo da taxa de variação, tá? No limite instantâneo da taxa de variação, a gente tem então o seguinte: a variação do produto sobre o intervalo de tempo, pensando aqui no nosso interesse em mecânica, a taxa de variação da f vezes a g mais a f
vezes a taxa de variação da G, mais essas duas variações sobre o intervalo de tempo. No limite instantâneo, para esses intervalos infinitamente pequenos, o que a gente vai ter então? Taxa de variação, delta vira D, né? A gente vai estar falando da derivada do produto de duas funções com o tempo, vai ser igual, delta vira D. Então, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, mais, tem dois deltas em cima, um embaixo. Lembre o seguinte, quando o ΔT vai a zero, esse também vai a zero e esse também vai a zero. O quociente desse ou desse é finito. Cada um desses é infinitesimal. Então aqui vai sobrar um infinitesimal. Esse cara aqui fica infinitesimal também. Aqui, ó, essa galera toda, ela é finita, no sentido de que não é nem infinitamente grande, nem infinitamente pequena. Por que eu fiz essa continha? Tudo bem se vocês não acompanharam, mas pelo menos vocês viram que tem algum sentido, porque eu vou usar isso aí que está destacado. Por que eu vou usar? Para destrinchar um pouquinho o conceito de aceleração. A partir de quê? A partir do fato de que a velocidade é tangente à trajetória. Quando? Sempre. Se a velocidade é sempre tangente à trajetória, aqui eu tenho nesse ponto um vetor velocidade, nesse outro vetor velocidade, nesse outro vetor velocidade. Isso é fato geralzaço. Velocidade é tangente à trajetória. Ora, a trajetória muda de direção e o movimento muda de rapidez. Mudança de direção no movimento é mudança de direção do vetor velocidade. E mudança de rapidez é mudança do tamanho do vetor velocidade. Se a gente pegar o vetor velocidade e dividir pelo módulo pelo módulo dele, o que a gente vai ter? Se a gente fizer isso daqui, pega o vetor velocidade e divide pelo módulo dele, a gente vai ter um vetor na mesma direção, no mesmo sentido da velocidade, só que de que tamanho? Tamanho 1. Então, a gente vai ter um vetor unitário aqui nesse ponto, tangente à trajetória no sentido que ela é percorrida. Faz a mesma coisa aqui. Pega o vetor velocidade, divide pelo módulo dele, pá! Um vetor de tamanho 1, tangente à trajetória no sentido que ela é percorrida. Aqui, vetor velocidade, divide pelo módulo. Então, a gente está construindo, a cada instante de tempo, em cada ponto da trajetória, um versor tangente à trajetória no sentido que ela é percorrida. E eu estou chamando aqui de U, chapeuzinho está dizendo versor, T de tangente, a trajetória no instante de tempo T. Beleza? E agora, José? E agora que a gente pode escrever o vetor velocidade não só como componentes cartesianas e beleza. A gente tem um outro jeito de escrever velocidade. A rapidez do movimento aqui, que é esse escalar, e aqui é a direção e o sentido do movimento, que é dada por esses versorezinhos tangentes à trajetória. Bom, enquanto a gente estava tratando velocidade em componentes cartesianas, automaticamente a aceleração saiu em componentes cartesianas também, porque os versores são constantes. Agora, esse versor aqui, ele é constante? Não, né? A menos que a trajetória seja retilínea, mas nem assim, porque ele aponta para o sentido em que a trajetória é percorrida. Então, mesmo no movimento retilíneo, esse versorzinho, ele está assim, ó, está subindo enquanto o objeto está subindo e
descendo enquanto o objeto está descendo. Ele aponta no sentido do movimento, porque essa rapidez aí é o módulo de um vetor e é positiva. Todo mundo função do tempo, então. Então, como que é a aceleração se a gente tirar ela a partir dessa expressão aqui? Lembra, aceleração é taxa de variação da velocidade, aceleração é derivada da velocidade. Se eu derivar essa expressão aqui, eu tenho automaticamente essa expressão aqui, certo? E agora, se eu derivar essa expressão, uma função que é o produto de duas funções, rapidez, e aqui é a direção e sentido. As duas dependem do tempo, então eu quero a taxa de variação do produto de duas funções. Lembram como é o que a gente teve? A gente teve a derivada do produto, a taxa de variação do produto é taxa de variação do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a taxa de variação do segundo. Aplica aqui para aceleração derivada da velocidade, a gente vai ter justamente derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro vezes derivada do segundo. Limpa a tela, vamos explorar o que isso está dizendo para a gente, tá? Aqui a gente acabou de escrever a aceleração como tendo dois pedaços. Um pedaço, que é esse daqui, ele está envolvido com a mudança de quê? O U está quieto, o versor está quieto. Esse termo está mexendo com a mudança da velocidade escalar, da rapidez. Já esse outro termo aqui, ele não está mexendo nada com a rapidez. Tem nele a variação do quê? Do versor tangente à trajetória. Que é o quê? A mudança de direção da trajetória. A gente pegou a aceleração e separou em duas partes. Uma que deixa quieta a direção e muda a rapidez. E outra que deixa reta a rapidez e muda a direção. Essa daqui, que muda a rapidez, corresponde a gente pisar no acelerador ou no freio. E essa daqui corresponde a quê? Virar o volante. Não precisa entender como que eu cheguei, que é derivada, só que a derivada da coisa é como a coisa está mudando. Então aqui é como a rapidez está mudando, deixando a direção do movimento quieta, e aqui é como a direção do movimento está mudando, deixando a rapidez quieta. Isso está dizendo para a gente o seguinte, que a aceleração tem sempre dois pedaços. Um pedaço que é frear ou acelerar, pisar no freio ou no acelerador, aspas aqui, tá? E outro pedaço que é fazer uma curva. E por que eu estou chamando aqui esse termo de AT, aceleração tangencial, e esse termo aqui, AN, de aceleração normal? Bom, esse primeiro termo aqui, ele é um número, que é a taxa de variação da rapidez, multiplicado por que versor? Pelo versor que é tangente à trajetória em cada ponto. Então, aqui nesse ponto P, por exemplo, o versor tangente à trajetória está aqui. A aceleração tangencial vai ser um múltiplo desse vetor, por exemplo, para cá. Tá? E o outro? Não vou mostrar, porque aqui é um pouquinho mais de ferramentas, mas isso daqui é um versor também e vai ser perpendicular ao versor tangencial. E a aceleração normal vai ser esse múltiplo aqui. Tá? Qual é a aceleração? Ponto. É isso tudo. O que a gente está fazendo é pegar a aceleração e decompor não em horizontal e vertical, mas sim em
acelera, freia e faz curva. Beleza? Olha que bonitinho, tá? Todo novo significado. Para exemplificar um pouquinho para vocês, um exercício legal que dá para fazer é a gente fazer a decomposição tangencial e normal aqui nesses pontos. Vamos pegar esse daqui e fazer a decomposição entre aceleração tangencial e normal. Mais fácil pegar a tangencial primeiro, então a gente vai para onde? A gente tem que desenhar a direção tangencial e imaginar aqui a sombra vindo, beleza? E a aceleração, componente normal dessa aceleração no ponto 1 é esse. A1 normal, também é um vetor, é componente, e A1 tangencial. Nesse ponto 2, posso dizer que está total tangencial. No ponto 3, desenho a direção tangente aqui e aqui, normal. Aqui é perpendicular, aqui é perpendicular. Se eu perguntar para vocês, nesse ponto aqui, o objeto está acelerando ou está freando? Olha para onde está, a gente viu nas outras figuras lá que o sentido que a trajetória é percorrida é esse daqui que eu estou fazendo. Então a velocidade nesse instante tá assim, digamos. Ora, essa aceleração está no mesmo sentido, a variaçãozinha de velocidade que essa aceleração nesse instante vai dar no intervalinho de tempo tá também no mesmo sentido da velocidade. Então a velocidade depois desse intervalinho de tempo vai ficar maior. Então ele está acelerando, entre aspas, ele está ganhando rapidez. Aqui, mesma coisa. Aqui também, tá? Vamos seguir nos outros pontos. Aqui no 4, aqui aceleração normal, aqui aceleração tangencial, aqui ele está acelerando, entre aspas, com menos intensidade. E, por fim, ponto 5, a velocidade está assim, a trajetória. Bom, na aceleração, então a gente tem que decompor numa parte perpendicular à velocidade e numa parte tangente paralela à velocidade. Esse daqui é a aceleração 5, componente normal, e aqui a aceleração no ponto 5, componente tangencial. Esse cara está acelerando ou está freando? Tá freando. Aqui a gente tem um movimento circular. Esse movimento circular uniforme. Aqui eu tenho aceleração só componente normal. Agora eu vou pegar um movimento circular não uniforme. Muita informação, né? Vamos lá. Primeiro, a velocidade, tangente à trajetória. Agora eu vou pôr as componentes tangencial e normal da aceleração. Não precisa dizer qual é a tangencial e qual é a normal, mas vocês podem ver que a aceleração tangencial contrária à velocidade, ele está freando, e agora a aceleração tangencial vai ficar de novo no mesmo sentido da velocidade, e vocês vão ver um movimento acelerando entre aspas, tá? Ganhando rapidez, e a velocidade vai aumentando de acordo, daí agora a velocidade vai começar a diminuir de tamanho, estão vendo? A rapidez vai diminuindo. Semana que vem a gente vê por que a componente normal da aceleração está mudando também. Tá legal? Mas vocês podem ver que ela continua apontando para o centro ali da trajetória. Outro movimento, vocês vão ver uma aceleração apontando para o centro, é esse movimento elíptico.
Mas aqui é a aceleração toda que está apontando para o centro. Tá? Eu não tinha mostrado aqui o circular acelerado, a aceleração toda, que é a soma dessas duas componentes. Tá? Vou deixar as componentes para vocês verem. Ó. A normal, como o movimento é circular, a normal está sempre apontando para o centro, a gente vai ver isso semana que vem. No elíptico, se vocês repararem, ó, a aceleração toda está sempre apontando para o centro. Isso vocês vão ver lá em Física 2, em gravitação, que tem a ver com órbitas elípticas de planetas ao redor do Sol e por aí vai. Tá? Mas vamos tirar a aceleração toda e olhar só para os componentes. Vocês conseguem ver os trechos de acelerando e freando? Enquanto a aceleração inicial está a favor ou contra, respectivamente, a velocidade. Tá? Outros movimentos aqui. Vocês podem ver que é o seguinte, olha quando a curva é fechada, a aceleração normal aumenta, daí quando a curva fica mais aberta, a aceleração normal diminui, a cada curva mais fechada, a aceleração normal aumenta. Tá? Vocês podem reparar nisso voltando um pouco o vídeo. Além de que vocês podem ver a aceleração tangencial aumentando ou diminuindo a rapidez do movimento ali, cada vez que ela é a favor ou contra a velocidade. Tá? Uma espiral. Deixa eu aumentar a velocidade dessa espiral aqui. Tem o raio diminuindo, mas está ali, é uma espiral sendo percorrida a rapidez constante. A gente está vendo que o tamanho do vetor velocidade não está mudando e a aceleração só tem componente normal. Se eu ligar a aceleração toda, ela vai estar escondidinha aqui, o laranja está escondidinho embaixo do vermelho. Só tem aceleração normal, a aceleração tangencial é zero.